Audiolivro Cartas de Cristo. Endereço na internet: www.cartasdecristobrasil.com.br. Traduzido por Almenara Editorial. Endereço na internet: www.almenaraeditorial.com.br. Todas as cartas e outros materiais recebidos de Cristo por este canal foram, desde o princípio, postadas na internet, para facilitar a rápida difusão mundial da informação. Ele diz: Eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos quando eu era conhecido como Jesus, na Palestina, há 2000 anos. Ele também diz: Em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana. Para poder falar diretamente a você, desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é meu canal. Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou este exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante 7 anos desfrutei do sucesso e de muita felicidade. Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento, e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus. Eu me tornei curadora e o instrumento de algumas curas instantâneas. Entre 1966 e 1978, num importante ponto da minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científico-espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões descrevendo eventos desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para meu lar atual. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária, algumas vezes num contato claro e próximo com Cristo e outras vezes afastada para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro, de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura, embora, nos últimos anos, certos escritores tenham obviamente tirado grande parte de suas próprias inspirações da radiação da verdade da consciência de Cristo.
Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal. Nada mais. Prefácio. Em primeiro lugar, gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal em lugar do meu nome real. Nunca tive a mínima dúvida, enquanto escrevi estas cartas, de que elas emanavam do Cristo. Descrevi as razões pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia. Enquanto estas cartas estavam sendo escritas, foi-me dito claramente para permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. As pessoas devem decidir por elas mesmas se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Apenas escrevi o que recebi e gostaria de tentar levá-las a público para que sejam minuciosamente examinadas e, seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas e a consciência crística. O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística e que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem experimentado este contato. Muitas estão conscientes do fluxo desta nova compreensão. Por isso, assim como não tem importância o nome de uma secretária em uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que este é o Cristo autêntico que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio, enquanto ainda retém a sua individualidade, para permanecer em contato com o mundo da individualidade. Em segundo lugar, tem havido divisões de opinião em relação à formatação por vezes estranha das cartas. Gostaria de explicar que, enquanto Cristo impregnava a minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que eu via. Eu também sentia, até certo ponto, as emoções que Cristo sentiu, quando passou pelos eventos que descrevia. Voltando às vibrações daquela época, Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio da minha mente. Não haveria modo de escrever as cartas com as letras normais ou usando apenas itálico. Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, eu me perguntava, como eu posso transmitir isso? Você saberá a que me refiro quando ler as cartas. E, assim, para indicar que alguma poderosa afirmação vinha da mente do Cristo para a minha, usei letras itálicas, em negrito ou maiúsculas. Algumas pessoas têm se queixado de que este formato pouco convencional interfere no fluxo da leitura. Mas este é exatamente o ponto. Estas cartas não se destinam a serem apenas lidas. Há que se ponderar a respeito delas. Isso significa que é preciso parar nas palavras que seguram o fluxo da leitura e pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Você deve lembrar, a todo momento, que quando Cristo tenta alcançar a sua inteligência humana, ele está relatando verdades que vão muito além da sua própria experiência de vida neste mundo. Você tem que entrar na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito. Então, se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo com formatação estranha, será meia hora bem gasta se, gradualmente, a sua mente for se abrindo para novas possibilidades que estão além do seu pensamento atual. Enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, isto seguramente lhe será dado. Não necessariamente naquele momento, mas talvez, quando menos estiver esperando por isto, a resposta virá como um raio de luz na sua mente e saberá que esta é a resposta verdadeira. Sumário das cartas. Carta 1. Cristo fala de suas razões para ter retornado e ditar estas cartas. Diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que passou no deserto e o que realmente aconteceu, o que ele aprendeu e como o conhecimento o transformou de rebelde em um mestre curador. Carta 2. Continua a história de sua vida na Terra, o retorno com sua mãe para Nazaré e a recepção que teve. Sua primeira cura em público e a tremenda reação. A escolha dos discípulos.
Seus verdadeiros ensinamentos. Carta 3. Continuam os incidentes de sua vida, os ensinamentos, a consciência de que seu tempo na Terra seria abreviado pela crucificação. As coisas que ele fez para provocar a ira dos líderes religiosos judeus. O que realmente aconteceu e o que foi dito na última ceia, a atitude dos discípulos, e a verdade em relação à sua ascensão. Carta 4. Cristo retoma o fio de seus ensinamentos na Palestina e diz que ele, Maomé, Buda e todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente até que todos tenham ascendido à consciência crística. Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre os homens e as mulheres vai finalmente mudar. Haverá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Cartas 5 e 6. Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Ele faz alusão às crenças da ciência e das doutrinas religiosas, as rejeita e define a verdade do ser. Menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para a individualização terrena, e portanto necessário, mas também fonte de todo o sofrimento. Carta 7. Cristo explica a verdade a respeito do ato sexual, o que realmente acontece espiritual e fisicamente. Como as crianças nascem em diferentes níveis de consciência. Explica o lugar do homem e da mulher na ordem do mundo. Carta 8. Cristo explica a realidade dos homens e das mulheres, como viver segundo as leis da existência e como entrar em um estado de bem-aventurada harmonia de ser, no qual todas as coisas são abundantemente providas, a saúde é restaurada e a alegria se torna um estado natural da mente. Cada indivíduo pode alcançar esse estado interior de bem-aventurança e a paz se tornará então a norma. Carta 9. Cristo alinha as conclusões de suas outras cartas e diz claramente às pessoas como superar o ego, como ganhar a verdadeira autoestima e experimentar a alegria da paz interior. Ele fala do racismo e de uma mensagem pessoal de coragem e amor para todos aqueles que foram atraídos por suas cartas. Textos complementares. Texto número 12. Uma vida mais abundante. Quando andei pela terra, na Palestina, eu disse, eu vim para lhe trazer uma vida mais abundante. Alguém nas igrejas cristãs alguma vez realmente entendeu esta afirmação? Uma vida mais abundante para a mente humana pode significar mais energia, vitalidade, saúde e talvez até riquezas. Porém, pela minha perspectiva, tendo me tornado a individualização da vida em si mesma, eu quis dizer algo muito além das percepções daquele momento. Sei que o momento atual é o correto para tentar elevar sua consciência aos níveis mais elevados da consciência espiritual, nos quais você começará a vislumbrar a verdade que tentei revelar aos judeus na Palestina. Uma vida mais abundante. Nas palavras acima quis deixar claro que as percepções humanas são limitadas. Na realidade, a menos que você já tenha trilhado um caminho verdadeiramente espiritual, buscando a realidade daquele que deu forma e consciência a toda a criação, você será escravizado pelo seu soberano governante, o ego. O ego limita seriamente a amplitude de sua percepção e visão humana, uma vez que obriga a consciência a se focar exclusivamente em sua própria felicidade e sobrevivência. Somente quando a alma de uma pessoa envia, pela primeira vez, a sua consciência no nível humano a mensagem de que há mais na vida além do eu mesmo, é que o indivíduo começa a querer descobrir mais a respeito da vida e suas origens. Conforme a consciência da mente humana vai sendo aos poucos despertada de sua longa subordinação ao ego, começa a perguntar-se sobre o que existe além do seu conhecimento naquele momento. No início de sua busca para saber mais sobre o desconhecido, ela, provavelmente, será atraída por alguma religião, pois humanamente falando, parecerá que as igrejas possuem, dentro de sua sabedoria e pregações, os segredos da fonte da vida. Esta subserviência cristã à dominação humana da religião, que alega conhecer os segredos do universo, é uma boa pré-escola para a abertura da consciência que é dirigida pelo ego. Adorarás a Deus. Não matarás. Não roubarás. Não cometerás adultério ou dormirás com a esposa do vizinho. Não caluniarás. Não contarás mentiras. Não cobiçarás as posses do vizinho, etc.
Todas estas regras pertencem ao controle do reino do ego. Elas não se aplicam aos reinos espirituais da alma. A alma desconhece tais impulsos humanos. O primeiro mandamento, adorar ao Senhor teu Deus, é um conceito pagão. Os pagãos inventaram os fetiches para adorar. Os adeptos espirituais vão além destas práticas humanas elementares e começam a experimentar o infinito, a consciência divina que ultrapassa todas as formas de consciência na Terra. Ao tornar-se membro de uma igreja, sobretudo de uma religião cristã ou judia, a primeira instrução que lhe é dada é a de recordar-se, a todo momento, que você veio de uma grande fonte que lhe deu individualidade e consciência. Por causa disso, você deve refrear os impulsos do ego. Os impulsos do ego levam tanto a buscar as posses que você acredita que lhe trarão mais conforto e fazê-lo mais feliz, quanto a afastar-se e defender-se, fisicamente se for necessário, daqueles elementos e coisas que lhe trazem desconforto ou que você percebe que são perigosas para a sua vida e bem-estar. Ao entrar na prática de uma religião que atrai a sua atenção imediata para Deus, lhe ensinam que para agradar a Deus e para assegurar a sua felicidade você deve evitar todos os impulsos do ego acima mencionados. Porém, isto é um preceito impulsionado pelo ego, uma vez que o propósito, não reconhecido, por trás dele, é o de encontrar a felicidade e a segurança. Se você pertence a uma igreja cristã, geralmente é dito o seguinte: se você não agradar a Deus, você está em pecado. Como pode perceber, esta afirmação limita seriamente a sua capacidade de apreciar a vida. Você é posto em uma gaiola mental que aprisiona sua mente dentro destas advertências alarmantes de que a menos que agrade a Deus cometerá pecado, e que o castigo virá inevitavelmente. Nunca é dito como este castigo será, porém a ameaça pesa na cabeça dos membros da igreja. Algumas pessoas ficam muito deprimidas por causa deste ensinamento. Esta é uma restrição severa do impulso da vida, o qual é, em um sentido mais amplo, alegria sem limites, entusiasmo, riso, amor, espontaneidade, sensação de bem-estar e um sentimento natural de otimismo, de que a vida nunca vai decepcionar você, de que sempre terá o bastante para comer, beber, vestir e tudo o que for necessário para ser feliz. A vida é um fluxo ativo de consciência que tem sua origem na consciência universal. Ela une e desperta sementes adormecidas em plantas, animais e nos seres humanos, e os faz crescer de acordo com um plano natural que a ciência chama de DNA. Este é o verdadeiro impulso de vida, eterno e universal, que é seu por direito de nascença neste mundo. Você pode ver isto nas crianças, antes que as suas pequenas mentes, treinadas pelos adultos, comecem a perguntar se a vida é realmente assim tão segura e livre da dor e da miséria como haviam pensado. Por instinto, as crianças deitadas de costas, agitam os braços e as pernas em alegre algazarra e risos. Estar vivo é bom, elas estão dizendo. Desde que, é claro, tenham tido a boa sorte de nascer em famílias carinhosas que podem atender às suas necessidades. Porém, há um aspecto da vida muito mais profundo, que é realmente a consciência universal tornar-se ativa em sua própria criação das galáxias e da Terra. Este é um aspecto que me foi dado perceber e compreender com toda a clareza quando estava no deserto do Sinai na Palestina. Vi que a origem da vida, a fonte de nosso ser, sempre se manifestou através de todas as coisas vivas de maneira muito especial, inteligente, desde o muito pequeno até o muito grande, desde um amor perfeito até um elefante. Isto era tão constante que poderia chamar-se a natureza daquele que conduziu todas as coisas à manifestação visível. Sua natureza é também a fonte de todas as maravilhas terrenas, toda a alegria, felicidade, realização pessoal e criatividade. Independente de onde estejam os seres vivos, humanos ou animais, eles são literalmente sustentados todo o tempo pela natureza interior de nossa fonte do ser. Não há escapatória. Mas, esta grande verdade não foi ensinada enquanto eu não vim à Terra, nem depois, até que eu retornasse por intermédio deste canal, para mostrar sua plena significação. Você não precisa correr atrás da felicidade, do sucesso, da realização de seus sonhos, de sua saúde, porque tudo isto já está dentro de você, gravado em seu interior pela fonte de ser, sua fonte da vida. Todas estas coisas que você tão sinceramente e corretamente anseia, são suas.
Elas não parecem ser suas porque estão ocultas sob todas as suas estruturas mentais, crenças e opiniões, criadas e transmitidas pelos seus antepassados e pelos antepassados deles. Está na hora de você, assim como muitos de vocês que são capazes de empreenderem as ações necessárias, se lançarem em uma reestruturação completa do seu programa mental. Despace dos mitos, fantasmas, medos, desesperanças, frustrações, angústias e acorde. Ponha-se de pé e perceba que tudo isso está em sua mente, originado de suas condições mentais pessoais, e livre-se deles. É mais fácil dizer do que fazer, você deve sem dúvida estar pensando, mas a grande verdade do ser é esta. Você não está só. Existem mestres que ensinam a pensar positivo, porém eu nunca disse isso. Eu disse claramente que o reino dos céus está em seu interior. O que quis dizer é que a vida é a fonte de tudo o que você sempre desejou, desde que você a deixe trabalhar em você, varrendo toda a dúvida e acreditando que ela levará a você à prosperidade, alegria e à realização, na medida em que você livrar sua mente e emoções dos velhos pensamentos e sentimentos do ego. Isto é o que eu quis dizer quando falei, eu vim para trazer a você uma vida mais abundante. Vim, e venho agora novamente, para despertá-lo para o fato de que a vida em seu interior primeiro o faz crescer, depois faz crescer seus planos e esperanças. Ela lhe traz toda a ajuda necessária para que você possa fazê-los crescer, e aos seus sonhos, na direção certa e da maneira correta, de modo que traga vida aos outros também. Ela entra nas suas dificuldades e traz alívio para seu coração aflito ou cura seu corpo doente. Ela repara as catástrofes de sua vida do mesmo modo que ela cura os ossos quebrados e satisfaz as suas necessidades conforme elas surgem, de maneira perfeita. E a vida, ao contrário dos seres humanos, mantém um sistema ordenado em tudo o que ela se compromete a fazer. Tudo isso é a vida mais abundante, mais do que você sonhou ser possível. Ponha minhas palavras à prova. Pense claramente em seu mais ansiado desejo. Leve-o à consciência divina em silenciosa meditação. Peça, agradeça sinceramente pelo que você quer receber. O pedido estará cheio de vida e deverá se manifestar como vida exatamente do mesmo modo como uma semente cresce ao ser semeado e regada. Espere, agradeça continuamente por receber, nunca duvide, e receberá uma resposta clara. É possível que, depois de ler esta mensagem, segundo a qual todas as coisas bonitas e sadias, incluindo a cura, já são suas, você se pergunte por que ainda persiste sua doença crônica ou está na pobreza, apesar de suas orações de fé. Você se pergunta seriamente até que ponto pode realmente acreditar nisso. Posso dizer apenas que a fé verdadeira é uma condição relativamente rara. O que é fé verdadeira? É um momento de esmagadora convicção transcendente quando você sabe, muito além de toda a descrença negativa e assustadora, que a vida é mais poderosa, mais transformadora, mais perfeitamente controladora dos elementos atômicos do que qualquer doença possa alguma vez ter sido. Então, como podem testemunhar centenas de doentes crônicos e críticos através dos tempos, o desejado e inimaginável milagre acontece, e, de repente, sente-se um influxo de calor e poder, talvez se veja uma luz, onde antes havia uma doença. Isto pode ser feito. Os milagres também acontecem ao longo de um intervalo de tempo mais longo, e, portanto, passam imperceptíveis. Porém, podem tanto ser o resultado de uma fé de longo curso, quanto uma rápida cura espontânea. Outros milagres de atendimento das necessidades acontecem com muito mais frequência do que você possa imaginar. Procure acreditar, reze para crer, e quando você menos espera acontecerá. Busque ser absolutamente consistente em todos os seus esforços para encontrar e estabelecer um contato com o divino e isto com toda certeza ocorrerá. É uma lei de existência, quando você pede, você recebe. Quando você busca, o que busca será revelado para você. Quando você bate a porta, ela será aberta. Conforte-se. Creia. Fim do texto complementar número 12. Se gostou do conteúdo dessa carta, convidamos você a ouvir o texto complementar número 13. Acesse na internet www.cartasdecristobrasil.com
Somos profundamente gratos ao Pai, Mãe, Vida, pelo auxílio na produção deste audiolivro.